Nós vamos hoje dar continuidade à nossa série Nos Passos de Abraão. E vale lembrar, mais uma vez, que aquilo que nós temos aprendido aqui com Abraão é como ser um crente. Temos aprendido com ele como seguir nos passos da fé. Abraão é aquele que a Bíblia chama o pai de todos os que creem. Então, nós que cremos, assim como ele, somos considerados seus filhos, e como seus filhos, nós queremos aprender com esse nosso grande pai, aprender dele, com ele, como devemos viver pela fé. E apesar de Abraão ser um exemplo de fé, a Bíblia não omite as falhas deste homem de Deus. A Bíblia apresenta os seus acertos e apresenta também as suas falhas. E com isso nós temos a oportunidade de aprender, tanto com os acertos dele, também com as suas falhas. Há passos na vida de Abraão, e nós já notamos isso em outros momentos, que são passos para evitarmos. Mas há muito mais passos para seguirmos, para imitarmos. Abraão, podemos dizer, é o típico crente. Ou seja, ele é como qualquer outro crente, no sentido de que há os momentos de falha, mas há muito mais momentos de crescimento, muito mais momentos de fidelidade a Deus. Ele cai aqui, tropeça ali, mas ele se levanta e continua a sua jornada de fidelidade a Deus, a sua jornada que é muito mais caracterizada por obediência, por submissão, por amor a Deus, por fé em Deus, muito mais do que seus momentos de fraqueza. E assim como todo crente, Abraão, ele cresce, amadurece e continua progredindo na fé. É isso que nós vemos na vida dele. Momentos de passos em falsos, mas como verdadeiro crente, ele persevera, permanece firme em servir ao Senhor. E mais do que isso, Abraão também está amadurecendo e aumentando a sua comunhão com Deus. Abraão vai passo a passo se tornando mais amigo de Deus. Passo a passo ele vai se tornando mais íntimo de Deus, a ponto de Deus confidenciar a ele os seus planos. O episódio de hoje, da nossa série Nos Passos de Abraão, pode ser considerado um mini episódio, ou uma pequena parte de um episódio maior. O nosso episódio de hoje vai começar em Gênesis capítulo 18, e esse episódio vai se estender também pelo capítulo 19. Os eventos que iniciam no capítulo 18 vão terminar no capítulo 19 com a destruição de Sodoma e de Gomorra. E interessante, é curioso, nós devemos ficar curioso para observar que antes de Deus descer e visitar Sodoma e Gomorra e trazer destruição para essas cidades, primeiro Deus visita o seu servo, o seu amigo Abraão. Aquela destruição, esses eventos aqui que terminam em destruição, começam aqui com essa visita de Deus a Abraão em Gênesis 18. Por quê? Porque Deus começa por aí com essa visita a Abraão. O tema do nosso episódio de hoje, ou da nossa mensagem, é Deus visita a Abraão. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 18, e nós vamos inicialmente ler os versículos 1 a 8, vamos ver como foi essa visita de Deus a Abraão, e vamos ver aqui o que podemos aprender sobre Deus e sobre a atitude de Abraão como anfitrião dessa nobre visita. Gênesis 18, 1 a 8, depois seguiremos com a oração. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão,
refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Oremos. Nosso bondoso Pai, nosso Deus excelso, único, digno de adoração, de louvor, nós rogamos agora, ó Deus, por esse momento em que estamos diante da palavra do Senhor, para que a Tua palavra reine sobre a nossa incredulidade, para que ela seja poderosa sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas desconfianças, que ela seja poderosa sobre a nossa preguiça, sobre a nossa falta de disposição, que ela seja poderosa sobre a nossa desobediência e que ela seja também confortadora, encorajadora para aqueles que permanecem fiéis, para que estes, ó Deus, se sintam ainda mais encorajados a uma maior comunhão com o Senhor e a uma maior disposição em te servir. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Gostaria que você atentasse aqui a 2 lições que nós vamos destacar, lições para você buscar e aproveitar mais a comunhão com Deus e para você ser mais abundante no serviço ao Senhor. Você ficar atento aí a 2 lições para você buscar e aproveitar mais a comunhão com Deus e para você ser mais abundante no serviço a Deus. Essa visita de Deus aqui nos ensina, a primeira lição, é que o Senhor busca aprofundar a comunhão com os seus servos. O Senhor busca aprofundar a comunhão com os seus servos. Como é que começa esse texto? O versículo 1 diz assim, apareceu o Senhor, ou o Senhor apareceu a Abraão, ou apareceu o Senhor a Abraão. Nós precisamos aqui primeiro perceber que um desses homens que está visitando aqui Abraão, no versículo 2, diz que eram 3 homens. Abraão estava sentado lá à porta da sua tenda, versículo 1, e no versículo 2, levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. E quando diz no versículo 1, apareceu o Senhor a Abraão, já está dizendo aí do que se trata esse capítulo, ou pelo menos parte dele, é dessa visita que o Senhor faz a Abraão. E um desses homens, do versículo 3, é o Senhor que é mencionado no versículo 1. Agora, essa não é uma informação que Abraão soubesse de início, não era algo que ele tinha percebido de início, que um daqueles homens era o Senhor. Mas pela atitude que ele vai ter a partir do versículo 2, quando ele percebe a presença daqueles homens ali, dá para a gente perceber que pelo menos ele tinha uma noção de que estes homens não eram quaisquer homens, não eram quaisquer pessoas que havia algo de diferente neles, eles de alguma forma eram especiais. Mas de início ele não sabia que um deles era o próprio Deus. Agora nós, os leitores, nós abrimos aí a Bíblia em Gênesis 18, nós de cara somos informados de que uma dessas pessoas aí era o próprio Deus. Um desses visitantes aí era o próprio Deus. Apareceu o Senhor a Abraão. E na sua Bíblia, a palavra Senhor, ela está na letra bastão ou letra de forma, como você preferir dizer, e ela está nessa formatação aí de todas as letras serem maiúsculas, para indicar para nós que esse nome que foi traduzido como Senhor é o nome próprio de Deus. Lá no hebraico é o nome Yahweh,
que é traduzido aqui para nós como Senhor em todas essas letras, com todas essas letras maiúsculas. Então, o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor das Escrituras, ele está aqui usando o seu servo Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, e aqui o Espírito Santo está nos informando, para nós leitores, que uma dessas pessoas que apareceu para Abraão é Yahweh, é o próprio Deus. E no versículo 13, continuando a narrativa, esse visitante, quando ele vai falar, diz assim no versículo 13: disse o Senhor, e aí você observa que todas as letras estão maiúsculas, disse Yahweh a Abraão. De novo, o narrador está nos informando que ali está o Senhor, que um desses visitantes é o próprio Deus. E os outros, quem eram? Versículo 2 diz assim: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens. Nós já sabemos que um destes homens era o próprio Deus. No versículo 22, a gente vai ter aí nessa recepção de Abraão, no versículo 9 a 15, nós vamos ter um diálogo que vai acontecer com esses visitantes. No versículo 16, tendo-se levantado dali aqueles homens, aqui já é o momento que eles vão partir, e aí diz que se levantaram dali aqueles homens, aqueles mesmos homens mencionados lá no versículo 2. E aí, continuando no versículo 22, diz assim: então partiram dali, lá de onde Abraão estava, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, que era a intenção dessa viagem deles, era ir para Sodoma. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então o Senhor vai ficar ainda ali com Abraão, e apenas os outros 2 é que vão para Sodoma. Lá no capítulo 19, versículo 1, que é continuando o mesmo episódio, diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos. Até então eles estavam sendo apresentados como homens. E aqui no no capítulo 19, verso 1, é dito que eram 2 anjos. Eles então vão até Ló, Ló recebe eles em sua casa. O pessoal ali de Sodoma tenta, de alguma forma, abusar desses homens, mas Ló deixa eles protegidos dentro de sua casa. E aí no versículo 8, com a pressão que as pessoas estavam fazendo para Ló liberar esses homens para que fossem abusados, Ló disse, versículo 8, 19 e 8, tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens. No versículo 1, o narrador nos disse que eram 2 anjos, e aqui, nas palavras de Ló, volta a mencionar, falar deles como 2 homens. Então, se você já conhece a história, você sabe que esses anjos, esses homens vão destruir ali Sodoma, e eles insistem com Ló para que Ló e sua família fujam da cidade. No versículo 15 diz, ao amanhecer, apertaram os anjos, que eram aqueles homens já mencionados aqui, com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e foge. No versículo 16, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão. Então você percebe que o tempo todo é feito aí esse intercâmbio, mostrando que esses homens eram anjos, que eram aqueles que estavam lá na visita a Abraão juntamente com o Senhor. Então, o que é que está acontecendo aqui, especialmente nos versículos 1 a 8, que é o texto onde nós estamos nos detendo hoje? O que está acontecendo aqui é que o próprio Deus, Yahweh, ou Jeová, a pronúncia mais possível é Yahweh, próprio Deus, juntamente com 2 anjos, que são seres espirituais, assumiram a forma física de homem e eles estão visitando Abraão. Não eram meras aparições, não é só que eles estavam aparecendo na aparência de homem,
mas eles estavam ali com um corpo físico de verdade, de maneira que eles eram capazes de ser tocados, de se alimentar. No final do versículo 8, aí do capítulo 18, diz que eles comeram. A refeição que Abraão preparou para eles, eles comeram, e isso é uma prova de que eles estavam ali, de fato, em um corpo físico. Agora, por que Deus apareceu a Abraão dessa forma? Por que Deus apareceu a Abraão como um homem? O que eu disse lá no início, aqui Deus está agindo para aprofundar o seu relacionamento com seu servo Abraão. Deus está agindo para aprofundar a comunhão com seu servo Abraão. Deus já havia aparecido a Abraão outras vezes, já havia falado com Abraão outras vezes, desde que se começou, que Deus falou com Abraão, que a gente vê vários momentos Deus fazendo isso. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 1, lá quando pela primeira vez Deus chamou Abraão, ora, disse o Senhor a Abraão. E só menciona que o Senhor disse para ele, não diz que ele apareceu de alguma maneira, Deus apenas falou com ele. No capítulo 12 ainda, depois que Abraão saiu da sua terra e foi para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para ele, depois que Abraão chegou lá, Gênesis 2:7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, e aí Deus vai fazer a promessa para ele, mas também só diz que o Senhor apareceu para ele, não entra em detalhes, como está acontecendo aqui em Gênesis 18. No capítulo 13, versículo 4, depois que Ló vai embora, disse, Gênesis 13:14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Depois nós temos no capítulo 15, versículo 1, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse, e aí Deus falou através dele, falou com ele através dessa visão. E nós temos também no capítulo 17, dizendo, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, e aí Deus vai de novo se apresentar e fazer as suas promessas. Agora, em Gênesis 18, essa aparição de Deus agora é diferente das outras vezes. A gente já viu aí que das outras vezes, quando Deus falava ou aparecia, ele apenas trazia alguma mensagem, Abraão ouvia a sua voz, às vezes Deus falava através de uma visão, Deus aparecia, mas não da maneira como está acontecendo aqui. Agora Deus está aparecendo para Abraão de uma forma mais palpável, de maneira que Abraão pode olhar nos olhos do Senhor. Ele está agora num corpo físico, ele está como um homem, assim como Abraão. O que acontece aqui, irmãos, Deus desceu do seu nível, da sua posição, e veio até a posição do seu servo, Abraão, e até se alimenta da comida que ele preparou. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, que não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, ele almoçou na casa de Abraão. Isso é algo incrível. E tem um detalhe aqui. Nessa visita que Deus está fazendo, ele não veio aqui acrescentar novidades à sua promessa. Se você começar lá desde o capítulo 12, cada vez que Deus está falando com Abraão, falando das suas promessas, ele vai acrescentando um novo detalhe a essas promessas. Mas aqui Deus não está aparecendo aqui porque ele vai ter mais uma informação que ele queria passar para Abraão acerca das suas promessas. Não tem. E outro detalhe ainda é que não fazia muito tempo que Deus já tinha aparecido a Abraão e falado com ele. No capítulo 17, por exemplo, versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos,
apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. E uma das coisas que Deus disse, Gênesis 17 e 21, é isso aqui. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Em Gênesis 17, Deus apareceu a Abraão 1 ano antes do nascimento de Isaque. E aqui no capítulo 18, nós vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser, esse diálogo que acontece nos versículos 9 a 15, aí no capítulo 18, nesse momento em que Deus está visitando Abraão, e uma das coisas que Deus vai dizer, versículo 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo voltarei e Sara terá um filho. Gênesis 17 e Gênesis 18, essa aparição do Senhor, são 2 eventos próximos, 1 ano antes de Isaque nascer. Então Deus veio ou no mesmo mês ou num curto período de tempo aí entre Gênesis 17 e 18 para falar com Abraão, e não é porque ele iria trazer acréscimos à promessa que ele tinha feito. Não. Isso é curioso porque, geralmente, quando você pega lá Gênesis 12, caminha até Gênesis 17, você vai observar que, geralmente, entre uma aparição e outra, entre uma fala de Deus e outra, se passavam anos. E agora, Deus apareceu um pequeno espaço de tempo aí entre Gênesis 17 e 18. E agora, dessa vez, nessa última vez, Gênesis 18, ele veio de modo palpável, visível. Abraão até poderia pegar na mão dele e cumprimentá-lo, se fosse o caso. Era possível sentar-se com ele, conversar com ele, olhar nos seus olhos, dar uma refeição para ele. Isso é incrível, porque Deus está na casa do seu amigo Abraão. Quando Abraão é chamado amigo de Deus, isso não se trata só de um título, só porque Deus considerava Abraão amigável, não é isso. Era amigo. Deus tinha uma comunhão, relacionar com Abraão. E como amigo, Deus quer conversar com esse seu amigo. E aí está ele aí, na casa de Abraão, conversando com ele, comendo da comida que Abraão preparou. De novo, pare para pensar nisso. O Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, está agora assentado à porta da tenda de Abraão, se alimentando com a comida que ele, Abraão, preparou, batendo um papo com ele. Deus é assim mesmo. Ele faz esse tipo de coisa? Sim. Nosso Deus faz isso sim. Irmãos, o nosso Deus, ele é, vou dizer uma palavra estranha para muitos de vocês, ele é transcendente. Nosso Deus é transcendente. Isto é, Deus, ele é independente de toda a sua criação. Deus é superior à sua criação e não necessita dela para nada. Não há nada na criação que supra uma necessidade de Deus. Os seres humanos não suprem uma necessidade de Deus, porque Deus não tem necessidade a serem supridas. Atos 17, 24, Paulo disse, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, tudo aquilo que está presente na criação, sendo ele Senhor, dono do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em grutas feitas pelas mãos dos homens. Nem é servido por mãos humanas, Paulo diz, como se de alguma coisa precisasse. O serviço que o homem pode prestar a Deus não é porque Deus necessita, não é porque Deus é carente. Coitado de Deus se não fosse nós aqui reunidos, cantando músicas a Ele,
Coitado de Deus, se não fosse nós fazendo preces a Ele. Ele não necessita do serviço humano. Ele não necessita. Isso não significa que ele não aceite esse serviço, ele não exige esse serviço, ele não se agrade com esse serviço. Não é isso. Mas nós temos que entender que o serviço que o homem pode oferecer para Deus não é porque o homem está fazendo um bem a Deus. Deus passa muito bem sem a sua criação. Ele é superior à sua criação, independente dela. Como os teólogos dizem, Deus é transcendente. Mas também, como os teólogos dizem, outra palavra estranha, Deus é imanente. Mesmo Deus sendo superior à criação, independente da criação, Deus resolveu estar envolvido na sua criação. Ele, mesmo sendo superior e independente, não necessitando da criação, ele não está lá, distante, indiferente com o que acontece na sua criação. Não. Deus não é como o relojoeiro que criou ali o relógio, preparou todas as engrenagens do relógio, deu a corda no relógio e abandonou o relógio lá, deixou ele por conta própria, das suas próprias engrenagens, sabendo que ele iria funcionar bem pelo desempenhar das engrenagens. Não, não é assim que Deus faz. Deus se faz bem presente e ativo na sua criação. Ele é imanente. A criação o tempo todo, para que as suas engrenagens funcionem como devem funcionar, a criação o tempo todo precisa de Deus. O tempo todo Deus está cuidando da sua criação. É Ele que mantém as engrenagens do universo em funcionamento. Como também Paulo disse em Atos 17, 25, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Jesus Cristo disse: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, as aves não ficam fazendo reservas de alimentação, vosso Pai Celeste as sustenta. Desde a maior coisa que se possa encontrar no universo, à menor, Deus está cuidando. Por favor, abra sua Bíblia em Salmo 104. Vamos ler do verso 10 ao verso 15. Eu quero que você perceba aí no Salmo 104, 10 a 15, como Deus está o tempo todo presente, ativo, cuidando da sua criação. Salmo 104, versículo 10. Diz: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu repouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Veja aqui, até onde nós lemos, que os jumentos matam a sua sede, as aves do céu, elas vão encontrar repouso, elas vão encontrar um lugar para elas poderem cantar, e tudo isso começa com uma ação de Deus, no versículo 10, de rebentar as fontes do vale. Versículo 13, do alto de tua morada, regas os montes, e a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Nós encontramos sustento na nossa na criação, porque Deus está cuidando para que se tenha esse sustento. A nossa vida tem dependido de Deus, é Ele quem está cuidando, governando a sua criação. Ele está bem presente e ativo, cuidando da criação e
conduzindo a história da sua criação. Deus é imanente. Agora, entendendo que Deus é imanente, que Ele está presente e ativo na sua criação, mesmo não precisando dela, nós percebemos que a maior demonstração da imanência de Deus, dessa atuação de Deus na criação, a maior demonstração da imanência de Deus é a sua interação com o homem. Deus se envolve com essa criatura, o homem, mesmo sem precisar dela para nada. Deus se envolve com essa criatura, o homem, sem precisar dela para nada, para ter comunhão com ela. Como é que pode isso? Deus não precisa de você para nada, e ainda assim, Ele busca ter comunhão com você, ser seu amigo. Essa visita de Deus a Abraão, voltando para Gênesis 18, é uma demonstração do quanto Deus se envolve com a sua criação, especialmente com o homem. Lembra que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para esse objetivo, para que o homem pudesse ter relacionamento de comunhão pessoal com Ele, com o seu Criador. E Deus se agrada disso, Ele se agrada nessa comunhão. E é por isso que Ele toma a iniciativa, Ele busca essa comunhão com os homens, e Ele busca aprofundar a comunhão com os seus servos. Nós vemos isso lá no começo. Deus visitava Adão e Eva no final do dia, na transição do dia, para ter esse tempo com eles. Nós vemos também lá em Gênesis, mais no começo, acho que Gênesis 4, que Deus antecipou a partida de Enoque. Deus arrebatou Enoque para o céu, não deixou que ele morresse, o levou antes da sua morte, porque Enoque andava com ele. Enoque vivia em comunhão com Deus, e Deus o levou logo para deixar Enoque ainda mais perto dele. Deus busca aprofundar a comunhão com seus servos. É por isso que, nesse episódio, aqui de Gênesis 18, nós vemos esse Deus, assumindo a forma de homem, fazendo uma visita ao seu amigo humano, Abraão, assentado ali em sua casa, comendo a comida preparada por esse amigo. Que coisa incrível. Deus foi visitar o seu amigo preparou a refeição para ele. Resumindo, é isso que acontece aqui, nesses versículos que nós já lemos. Nesse envolvimento com a sua criatura, o homem, Deus foi ainda mais longe do que o que nós vemos acontecendo aqui em Gênesis 18. Vamos dizer, ele foi ainda mais imanente. O Deus Filho, entendendo que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o Deus Filho, por meio de quem todas as coisas foram criadas, o Deus Filho que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz Hebreus 1:3, esse Deus, no devido tempo, deixou o esplendor da sua glória e desceu até este mundo para se tornar humano, como nós. O Deus Espírito implantou um embrião no ventre de uma serva de Deus, chamada Maria, e aí o Deus Filho pôde assumir a natureza humana como parte do seu ser para sempre. E ele fez isso começando a sua humanidade desde o primeiro processo. Ele foi concebido no ventre de uma mulher, ali se desenvolveram células após células, e o corpo dele assim foi sendo formado. E aí depois de 9 meses, o Deus Filho veio a este mundo como um bebê, como um de nós. Ele foi parido. Ele, como qualquer outro homem,
cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E agora não é só que ele apareceu como homem, não é só que ele assumiu a forma humana temporariamente, é que ele se tornou homem. E para sempre, Jesus Cristo vai continuar sendo homem. E o livro de Hebreus nos ensina que Deus Filho, Jesus Cristo, fez isto, se tornou um de nós, para que por meio da sua morte, por causa dos nossos pecados, ele nos socorresse da condenação eterna. Jesus Cristo se tornou como um de nós, se tornou homem, para que por meio da sua morte, por causa dos nossos pecados, ele nos socorresse da condenação eterna. E ele veio resgatar pessoas da condenação eterna por meio da sua morte, porque essas pessoas resgatadas, ou melhor, para que essas pessoas resgatadas vivam em comunhão com ele. Jesus Cristo veio resgatar pessoas da condenação eterna por meio da sua morte, para que estas pessoas resgatadas vivam em comunhão com ele. Deus busca aprofundar a comunhão com os seus servos, e através de Jesus Cristo ele busca servos para ter comunhão com ele. Como Jesus Cristo disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, esse conhecer a Deus, esse relacionamento com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se você é uma das pessoas que foi resgatada por Jesus Cristo, se você já creu em Cristo como seu Salvador, você foi salvo, ou resgatado, para viver em comunhão com Deus. É para isso que você foi salvo, para viver em comunhão com Deus, para conhecer mais e mais a esse Deus. Lembra, Deus não precisa de você para nada, mas Ele decidiu vir até a sua vida, se fazer presente na sua vida, cuidar de você, fazer parte da sua vida. Ele não precisa de você para nada, mas Ele decidiu ter comunhão com você. E Ele tem prazer nisso. Deus se deleita na comunhão com seus servos. Então, a gente precisa aproveitar essa iniciativa de Deus, esse querer do Deus Todo-Poderoso, de querer ter comunhão conosco. A gente precisa aproveitar isso e desfrutar da comunhão com Ele. E para nós que fomos resgatados por Jesus Cristo, nós podemos desfrutar disso todos os dias. Tire tempo para estar assentado com Deus e ouvi-lo por meio da sua palavra, e responda o que ele lhe diz. Fale com ele em oração e peça coisas a ele, diga as coisas que você quer dizer para ele através da oração. Agora, se você ainda não é crente e está agora ouvindo essas palavras sobre Jesus, é porque Ele está lhe visitando. Se você ainda não é crente e agora você está ouvindo algo sobre Jesus Cristo, é porque Ele está lhe visitando. Ele está agora na sua frente, à sua porta, à medida que essas palavras sobre Ele estão sendo ditas. Jesus aparece diante de você cada vez que alguém fala dele ou da sua morte em nosso favor. Cada vez que ouvimos de Jesus Cristo e do que ele teve que passar por causa dos nossos pecados, é como se ele estivesse se colocando diante de você. E você pode ter comunhão com ele, se você se arrepender dos seus pecados, confiar nele e confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Não deixe passar essa oportunidade de ser uma das pessoas que tem comunhão com Deus, que poderá se assentar com Deus para estar em comunhão com Ele. Deus busca aprofundar a comunhão com seus servos. Esta é a primeira lição aqui em Gênesis 18. A segunda lição que nós aprendemos aqui
a partir da atitude de Abraão com esta nobre visita, é que o servo do Senhor aproveita bem a oportunidade de servi-lo. O servo do Senhor aproveita bem a oportunidade de servir. A gente vê aqui na atitude de Abraão, isso, né, nessa atitude que ele tem de hospitalidade a esses desconhecidos. Como eu disse mais no início, de imediato Abraão não sabia que um deles ali era o próprio Deus, mas pela maneira como aqueles homens apareceram, ele entendeu que não se tratavam de quaisquer pessoas, havia algo especial naquelas visitas. Vamos reler aí os versículos 1 e 2. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele, no caso Abraão, estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia, no momento mais forte do sol. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. O texto nos informa aí que Abraão estava residindo aí nos carvalhais de Manre, e já faz um bom tempo que ele mora aqui. Esse local aqui onde ele estava é próximo do Monte Hebron. E voltando um pouco mais para Gênesis 13, nós vamos ver que Abraão, ele fez ali um altar ao Senhor, desde que Ló tinha se separado dele. E agora, Abraão, já velho, quase 100 anos, nesse momento fatigante do dia, no momento em que o sol está mais forte, ele está aqui descansando à porta da sua tenda, aproveitando a sombra, aproveitando algum vento que passa ali para se refrescar um pouco, e de repente aparecem 3 homens à sua frente. E esses homens aqui, não é que eles vinham caminhando, e aí de longe Abraão começou a avistá-los, e quando eles estavam quase passando por ali, resolveram parar lá na porta de Abraão, não é isso? Eles apareceram de repente. Abraão sabia que não se tratava de quaisquer viajantes, porque homens comuns não aparecem de repente. E foi o caso desses visitantes aqui. E aí, tão logo ele percebeu esses homens, ele se apressa a servi-los da melhor maneira possível. E é nessa hospitalidade de Abraão, irmãos, que nós aprendemos como devemos servir ao Senhor e como servir aos nossos irmãos. Eu gostaria de pontuar aqui algumas atitudes gerais sobre servir aos outros que nós podemos aprender com Abraão. Nós aprendemos aqui com Abraão que para servir aos outros se requer respeito. No versículo 2, diz, lá na metade do versículo, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, se prostrou-se em terra, e esse se prostrar em terra aqui não era uma atitude exclusiva que se fazia a Deus, a alguma divindade, não era. Você vai ver em outros textos alguém fazendo esse tipo de atitude, se prostrar diante de alguém, sendo homem também, era uma manifestação de respeito. E ainda Abraão disse, e Senhor meu. E você observa que o nome Senhor aí não está em letras maiúsculas, porque ele não está falando Yahweh. É um nome que às vezes é aplicado sim para Deus, mas era um nome também para um pronome de tratamento, de respeito a outras pessoas. E é isso que Abraão está demonstrando aqui quando esses homens chegam. Ele demonstra respeito. E servir requer isso. Respeito, que você tenha respeito pelos outros. Porque isso envolve, essa ideia de respeito envolve você não pensar de si, além do que convém, como ensina Paulo, envolve a atitude de você ter consideração pelos outros, de você considerar os outros até mais dignos do que você. Precisa respeito para servir aos outros. Também
o serviço aos outros requer humildade, e a gente percebe isso também em Abraão, quando ele diz no versículo 3, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Quando ele diz, se acho mercê em tua presença, seria a mesma coisa de ele dizer, se o Senhor me considera digno, fique aqui. Isso é uma atitude de humildade. Ele não está aqui se mostrando como alguém que eu sou digno de receber a sua presença. Não tem esse tipo de atitude orgulhosa, pelo contrário, ele age de maneira humilde. E a humildade, irmãos, é indispensável no serviço, porque é a humildade que vai nos dar motivação certa para servir. A humildade vai nos dar as motivações certas para servir. Muitos dos nossos serviços, se nós não tivermos cuidado com a humildade, vão ser serviços em vão, que não geram nenhum benefício em prol do reino de Deus, que não são aprovados por Deus, porque é movido pelo orgulho, é movido por motivações egoístas, motivações orgulhosas. É preciso humildade. Serviço requer humildade. Serviço também requer diligência. Abraão, quando percebeu a presença daqueles homens, versículo 2 diz, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Ele se apressa a servir esses homens. Não é que ele se apressa de forma aqui impensada, mas ele é ágil, ele é diligente a se colocar à disposição daqueles homens. E aí nós vamos ver aqui toda uma dinâmica de um velho, ele correndo para cá, correndo para ali, se apressando em servir essas visitas. O serviço requer diligência, respeito, humildade e diligência. São atitudes necessárias para servirmos bem uns aos outros. São alguns, como eu disse, alguns princípios, algumas atitudes gerais sobre servir. Mas além disso, nós aprendemos com Abraão aqui como sermos hospitaleiros, como sermos bons hospitaleiros. O que é isso? Hospitalidade. O que é hospitalidade? A hospitalidade é um assunto até bem tratado nas Escrituras. E pelas Escrituras, nós vamos perceber que a hospitalidade se trata mais do que o que fazemos, se trata do que somos. A hospitalidade é uma questão de caráter. Nós cristãos devemos ter essa qualidade em nosso caráter. Não é para ser um adjetivo só de algumas pessoas. Todos nós cristãos devemos ter essa qualidade, esse atributo em nosso caráter de sermos hospitaleiros. E além disso, de ser uma questão de caráter, a hospitalidade também é um dever. Lá em Romanos 12:13 diz para nós, praticai a hospitalidade. Hebreus 13:2 diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolherão anjos. E possivelmente lá em Hebreus 13:2 está fazendo referência aqui a Abraão. Ele não sabe que é anjos e está acolhendo esses homens. E depois Ló, que também não sabe que são anjos, e está acolhendo aqueles homens. Essa questão é tão séria, irmãos, da hospitalidade, que Jesus, em Mateus 25, no seu sermão profético, ele vai mostrar que o julgamento das nações, o julgamento que vai ocorrer na sua vinda, um pouco antes de ele instalar o seu reino milenar, esse julgamento terá como critério a questão da hospitalidade. Abra sua Bíblia aí em Mateus 25, versículo 37. Mateus 25, a partir do versículo 37. Depois
depois que Jesus Cristo chega aqui, no versículo 21 diz que ele vai vir na sua majestade, com todos os seus anjos, e vai sentar no trono da sua glória, e aí ele vai fazer uma divisão entre as nações, e vai separar os cabritos das ovelhas, as suas ovelhas vão ficar à sua direita, e os cabritos irão ficar à sua esquerda, e ele vai julgar essas pessoas. No versículo 37, começando um pouco antes, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Tudo isso aqui tem a ver com hospitalidade. Então perguntarão ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos... Antes de ler aqui o versículo 37, perceba que o critério que Jesus está usando para dizer para essas ovelhas: entrem no meu reino, é a prática da hospitalidade. No versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Jesus vai condenar estas pessoas ao lago de fogo, ao castigo eterno, lá no versículo 46, usando o critério da hospitalidade, porque elas não foram hospitaleiras. E as ovelhas, aqueles que estavam à sua direita, vão perguntar: quando foi que aconteceu isso? Que nós tivemos Jesus com fome, ou com sede, ou nu, ou preso, ou enfermo, e acolhemos e ajudamos. Quando foi isso? Jesus vai dizer: sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, dos seus servos. A mesma coisa ele vai dizer para os cabritos, quando eles perguntarem: quando foi isso? Eu não lembro de ter visto o Senhor com fome em algum canto, ou com sede, ou nu em algum canto. Jesus vai dizer: sempre que vocês deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, a mim deixaram de fazer. Aqueles que não acolhem os servos de Deus estão deixando de acolher o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. E Jesus, nesse julgamento, ele vai usar a hospitalidade como critério para definir quem vai entrar no seu reino milenar e aqueles que já a partir dali serão lançados no castigo eterno. Lá em 1 Pedro 4,9 diz: sede mutuamente hospitaleiros. E com um detalhe, para a gente trabalhar mais o nosso coração: sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Mas a gente ainda não respondeu à pergunta: o que é hospitalidade? Em um livro, falando das qualificações pastorais, que uma delas é a hospitalidade, explica a hospitalidade assim: o princípio básico da hospitalidade é colocar a si mesmo e seus recursos à disposição de desconhecidos. A hospitalidade é colocar a si mesmo e seus recursos à disposição de desconhecidos. E no contexto da igreja primitiva, onde nós vemos várias vezes falando aqui da hospitalidade, isso se referia principalmente a essa atitude com outros cristãos, até mesmo cristãos desconhecidos, mas que eram cristãos. E é essa mesma atitude que nós vemos aqui em Abraão. Pessoas desconhecidas, mas que ele, servos de Deus, e o próprio Deus, embora ele não sabia que um deles era Deus, mas pelo menos pressupunha que seriam da parte de Deus, e ele se coloca à disposição e coloca também os seus recursos à disposição destas pessoas.
Nós aprendemos aqui com Abraão, irmãos, e eu peço até para você se avaliar se você é de fato hospitaleiro ou se há coisas que você pode melhorar. Mas nós aprendemos aqui com Abraão que uma pessoa hospitaleira costuma constranger e convencer suas visitas a ficarem. Pode prestar atenção em alguém que é hospitaleiro. Você quer partir, mas ela insiste, ela constrange, ela persiste e faz você ficar um pouquinho mais. E Abraão fez isso. No versículo 3, Gênesis 18, 3, disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, se o Senhor me considera digno, rogo-te que não passes do teu servo. Ele iria continuar a viagem, poderiam continuar a viagem, mas Abraão disse: não vão agora, fiquem aqui. E ele foi convincente, porque no versículo 5, no final, vai dizer, eles vão responder: faze, Abraão, como você está dizendo. É como se Abraão aqui estivesse pedindo para esses desconhecidos que eles lhe dessem a honra de hospedá-los. É uma honra servir aos servos de Deus, mesmo que sejam desconhecidos. Aprendemos aqui também com Abraão que uma pessoa hospitaleira se mostra disposta a servir. Ela deixa claro que ela quer fazer alguma coisa, ela quer servir. Não passes do teu servo. Ele se apresenta como servo. E é isso que ele vai fazer, servir o tempo todo. Aprendemos aqui também com Abraão que uma pessoa hospitaleira deixa claro que não vai ser trabalhoso ou incômodo a servi-las, servir essas pessoas. Olha aqui, Abraão, vamos ler a partir do versículo 3. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Aí ele vai dizer coisas que ele está disposto a fazer, num tom para mostrar que não vai ser trabalhoso para ele, não vai ser um incômodo. Ele diz: traga-se um pouco de água, lavai os pés. Não é porque eles tinham feito uma longa viagem e aí estavam com os pés sujos, não é por conta disso. Vamos dizer assim, fazia parte do protocolo de hospitalidade, lavar os pés. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, com a ideia de que seria um pouco de pão. Refazer as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Ele transmite essa ideia de que não vai ser custoso para mim, não vai ser trabalhoso, não vai ser um incômodo. Pessoas hospitaleiras, elas têm essa atitude de comunicar que tudo bem, você pode ficar, fique, não vai dar trabalho nenhum. Também nós aprendemos com Abraão que uma pessoa hospitaleira oferece o melhor e em abundância. Ele disse aí nos versículos 4 a 5 que era só um pouco de água, só um bocado de pão. Agora, depois que os homens concordaram em ficar, olha o que ele vai fazer a partir do versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Isso aqui a gente não consegue perceber, mas era muita coisa que essa mulher fazia. Era muito pão que ela ia fazer. Eles iam comer e ia sobrar comida aí. Tudo aqui que ele vai preparar, alguns dizem que dava para alimentar um exército, ou comida até para um mês. E ele trouxe tudo isso para aquele momento. Versículo 7, Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, pegou logo lá um novilho, vai mandar aqui o seu servo matar, e veja a qualidade desse novilho, um novilho ainda novo e bom, com a carne macia. Ele ia oferecer coisa de qualidade para aqueles homens. E deu ao criado que se apressou em prepará-lo, tomou também coalhado e leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Pessoas que são hospitaleiras, que têm essa atitude de hospitalidade, nós cristãos temos que ser assim.
elas oferecem o melhor e oferecem em abundância. Ela não deixa os seus hóspedes constrangidos porque é pouca coisa. Ela dá com abundância para que eles fiquem à vontade. Uma pessoa hospitaleira, também nós aprendemos aqui, ela faz tudo com prazer e diligência. Desde o começo, no versículo 2, a gente vê isso. Abraão percebeu aqueles homens, correu, depois ele convence eles que eles fiquem, e aí eles ficaram. No versículo 6, olha o verbo, apressou-se, pois Abraão para a tenda de Sara, ele disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, bom, deu ao criado, e parece que o criado já percebeu essa pressa ali do seu senhor, e ele se apressou em preparar. Diligência, e fazendo tudo com prazer. E mais uma coisa, nós aprendemos aqui com Abraão que uma pessoa hospitaleira está disposta a fazer mais. Uma pessoa hospitaleira se mostra disposta a servir. Uma pessoa hospitaleira deixa claro que não vai ser trabalhoso ou incômodo servir. Ela oferece o melhor em abundância, faz tudo com prazer e diligência e está disposta a fazer mais. Olha aí o versículo 8. Tomou Abraão coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Aqui já era comida para uma reca de gente, para esses 3 homens. Eles iam comer e ainda ia sobrar comida. Mas, olha o que diz. E Abraão permaneceu de pé junto a eles. Abraão não se sentou para comer com eles ou para conversar ali com eles. Ele continuou lá, em pé. Imagino talvez com as mãos para trás, ou não sei, mas ele ficou lá em pé. Por quê? Essa atitude de Abraão, irmãos, era comunicando para os seus visitantes que, se precisar de mais alguma coisa, eu estou aqui. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui. É como se ele estivesse dizendo, vocês precisam de mais alguma coisa? Um velho, essa atitude de prontidão. Já tinha feito muita coisa, mas ele estava disposto, se preciso, ele iria fazer mais. E tudo isso que pontuamos até aqui se aplica também ao serviço que fazemos para o Senhor. Eu aprendo aqui com Abraão a não inventarmos desculpas para não servirmos ao nosso Deus. Por exemplo, a idade de Abraão não foi um empecilho, um obstáculo para ele não ser hospitaleiro e diligente. Se há coisas para fazer para o Senhor, mesmo que estejamos já velhos, mas se temos condições físicas para fazer algo, temos que sair da nossa letargia, da nossa preguiça e agirmos, e às vezes até com pressa. A nossa velhice não é desculpa ou justificativa para sermos improdutivos para o reino de Deus. A nossa velhice ou qualquer outra coisa que seja, não é desculpa se temos condições, não é justificativa para sermos improdutivos no reino de Deus. Se os mais velhos não podem usar a sua idade como desculpa, se estão em condições físicas de fazer alguma coisa para o Senhor, quanto mais os mais novos, os que têm força, os que têm vigor. Irmãos, quando se trata do serviço ao Senhor, de se envolver em alguma atividade em prol do reino de Deus, em prol da evangelização dos perdidos e em prol da edificação do povo de Deus, quando se trata disso, elimine as desculpas. Às vezes a gente tenta acionar alguém para algo e a primeira coisa que vem é um não. E aí depois vem uma desculpa. Quando se trata de servirmos ao Senhor, elimine
as desculpas. Examine o seu coração quando você é tentado a dar desculpas, porque desculpas geralmente escondem a preguiça, escondem um coração que não tem disposição para servir, que não quer fazer nada, e um coração que critica. Critica. Apresenta os defeitos, mas nunca uma solução e nunca uma disposição. Eu vou lá fazer. Quando se trata de servir em prol da evangelização e da edificação do povo de Deus, servir no reino de Deus, seja diligente. Abraão correu, se apressou, se colocou como servo, ofereceu o melhor. Faça assim, seja diligente. Quando se trata de servir no reino de Deus, faça o melhor e com abundância, como a gente observou aqui em Abraão. Faça o melhor. E cuidado, quando a gente fala de fazer o melhor, às vezes a gente faz uma coisa não muito bem feita e a gente justifica com essa frase: eu dei o meu melhor. O nosso melhor pode ser melhorado. O que nós conseguimos fazer pode melhorar com a prática, com a busca de mais conhecimento, com a busca de conselhos, em se ouvir críticas. A gente pode, sim, melhorar. Então, faça o seu melhor e continue melhorando, e faça com abundância. Que ninguém fique com receio de lhe convidar para fazer algo, porque sabe que possivelmente você vai dizer um não, você não vai se esforçar muito. Se esforce muito. 1 Coríntios 15, 58, um versículo citado já muitas vezes. Preste atenção: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E ele está falando aqui do serviço ao Senhor, do trabalho para o Senhor. Nesse trabalhar para o Senhor, se o que você faz é de fato para o Senhor, então seja firme. Independente das adversidades, continue firme. Inabaláveis. É para o Senhor que você está fazendo, então não se deixe abalar com as adversidades, com as críticas. Não se deixe desanimar, não se renda ao desânimo. E sempre abundantes. Seja firme, inabalável, e faça mais, se esforce mais na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, aquilo que de fato você faz para o Senhor, não é um trabalho vão. E quando você terminar, você eliminou as desculpas, foi diligente, fez o melhor, fez com abundância, e terminou, vamos dizer, uma determinada atividade, um determinado serviço. Quando você terminar, faça como Abraão. Se coloque de pé. Se coloque à disposição. Mostre que você está pronto para uma próxima. Que você está querendo mais serviço. Como vimos aí em Abraão. Assim como Abraão, como servo do Senhor, aproveitemos, irmãos, aproveitemos bem a oportunidade de servir ao nosso Deus. Chegamos aqui ao fim da primeira parte desse grande episódio. Nós vimos hoje o Senhor buscando aprofundar sua comunhão com seu servo Abraão. Vimos Abraão aproveitando a oportunidade para servir bem ao Senhor. E eu espero que você possa voltar para casa com seu coração alegre por ser uma das pessoas que tem comunhão com esse Deus transcendente e imanente. E que você volte para casa com o desejo de servir mais e melhor a este Deus e ao povo de Deus. Nosso bondoso Deus, muito obrigado por cada palavra, Deus, que pudemos aprender hoje à noite da Tua Santa Palavra.
Obrigado por essa visita que o Senhor fez ao teu servo Abraão. Obrigado por ter registrado isso para nós e para agora nós podermos aprender tanto sobre o Senhor, sobre essa tua disposição, meu Pai, de ter comunhão com os teus servos. Obrigado pelo que o Senhor registrou também da atitude de Abraão, de como ele foi tão hospitaleiro, tão servo, tão disposto. Que nós possamos seguir nesses mesmos passos. Em nome de Cristo eu te oro. Amém.